Olá, senhores. Então, nós vamos aqui para a nossa terceira aula, continuando com fontes de energia elétricas, né? Fontes e tipos, um olhar mais detalhado sobre a usina hidrelétrica, ou hidráulica, né, como se pode falar. A energia elétrica e suas fontes, um assunto, então, nosso. Vamos lá. Quando a gente fala sobre fontes de energia, existem vários tipos de fontes de energia. Mas sabemos que a energia é responsável pela produção de trabalho, ação ou movimento. Então, qualquer coisa que esteja trabalhando está produzindo energia. E dentro disso a gente vê que existem vários tipos de fonte de energia. A energia cinética, que você estuda na física, relacionada ao movimento, a energia mecânica relacionada à força, a térmica relacionada à temperatura, a energia elétrica relacionada ao potencial elétrico, energia química, as reações químicas, energia eólica relacionada ao vento, né? Energia solar relacionada ao sol, e energia nuclear ou atômica relacionada à desintegração do núcleo da matéria. Esses todos os tipos de fontes de energias, se a gente olhar para a nossa energia elétrica, nós vemos que está tudo relacionado. Então, as fontes de energias primária e secundária. As fontes de energia primárias são originadas das riquezas encontradas na natureza em estado bruto, que podem ser aproveitadas economicamente. Por exemplo, nós temos aqui colocado, né, água, sol, vento, petróleo, carvão, urânio. E dessas energias primárias, no nosso país tem bastante, né, aproveitando essas energias primárias. E as secundárias são aquelas que são convertidas, né, em centros de transformações. Então, olha só, em relação às fontes de energia, vamos falar do aproveitamento da água, né, usina hidrelétrica. Falar mais detalhadamente, né? Então, nós temos aqui nessa figura, bem colocado aqui, né? Vamos só melhorar aqui para que você possa entender, um reservatório. Esse reservatório tem uma barragem aqui que condiciona essa quantidade de águas, né? Temos aqui turbinas que se tem e temos o vertedouro, né? A casa de força, e aqui já sai de uma subestação, vai para umas linhas de transmissão. Então, o nosso processo vai ficar aqui do reservatório, da entrada de água e da saída. O que a gente pode perceber, né? Que a energia que nós geramos através da hidrelétrica precisa da água. Então eu tenho um desnível aqui gerando uma energia potencial da água. Essa água passa no duto, desse duto, então adquire, né, pela vazão que tem no tubo, que a gente chama de duto, a água adquire uma velocidade. Então a vazão disso passa pela turbina, a energia cinética do rotor da turbina, passa pelo gerador que está acoplado no mesmo eixo e gerando a energia elétrica. O gerador de uma usina hidrelétrica normalmente é um gerador síncrono trifásico, né? Gerador síncrono não tem o escorregamento, tá? É diferente do motor de indução que o pessoal lembra que é o mais utilizado dentro das indústrias, né? Então vamos lá. Para que a gente possa mostrar melhor, falar então, é o reservatório de água, aqui passa pelo duto a água, então tem esse desnível aqui, ou seja, a altura, então o duto é colocado a uma altura X dentro da usina hidrelétrica, aonde essa queda de água aqui, que a gente chama de vazão de água pelo duto, vai passar pela turbina, passando pela turbina, então essas pás da turbina girarão, né? Vai ter uma velocidade aqui, que esse eixo da turbina está acoplado ao gerador. Pronto, aí fez-se a geração de energia elétrica, né? Sabe, lembrando que a nossa energia elétrica é gerada numa média tensão entre 5 a 30 kV. E depois eu preciso de um elemento transformador para que eleva-se a tensão para que possamos transmiti-la em linhas de transmissão. Aqui nós temos a figura da turbina, que é um elemento primário, né, uma máquina primária, e aqui o gerador, para que a água, quando passa aqui, movimenta essas pás da turbina, fazendo um sentido de rotação.
Os tipos de usinas, quanto à potência instalada, né? Nós temos aqui três tipos: a CGH, PCH e a usina hidrelétrica, ou HE. A quantidade de energia produzida, a gente tem que levar em conta que é proporcional à vazão da água, à altura do nível do reservatório. Isso é muito importante. As centrais geradoras hidrelétricas são potência instalada até 5 megawatts. Aqui a gente tem um exemplo de uma centralzinha geradora hidrelétrica, né? Então, quando a gente fala vazão de água e altura de desnível, né? E temos aqui a potência, uma potência de até 5 megawatts. A PCH, a pequena central hidrelétrica, de 5 megawatts até 30 megawatts, né? No Brasil existem bastantes PCHs. Teve um tempo em que o governo federal estava incentivando, né, essa construção dessas PCH para suprir a demanda da matriz energética brasileira. A usina hidrelétrica de energia, potência instalada acima de 30 megawatts. Aqui temos bastante usinas, né, no Brasil, geração de água, né? As usinas, quanto ao tipo de reservatório e altura de queda d'água, né? Quanto ao tipo de reservatório, nós temos a fio d'água, não tem reservatório de água, aproveita o fluxo normal do rio, né, passando lá pelas turbinas, né? De acumulação, aquela que exige aquelas barragens, né? Então, a acumulação diária, semanal, sazonal, e uma reversível, tá? A reversível a gente pode ver aqui na figura aqui embaixo, que fica melhor para que possamos entender o que é uma reversível. Tenho dois reservatórios, né? Reservatório de armazenamento hidráulico, então a água desce por aqui e passa pela turbina. Então tem uma montante e tem outra jusante. E também eu tenho uma bomba que pega essa água desse reservatório jusante e manda para cima. Por isso que é uma usina reversível. Aqui nós olhamos aqui direito, né? A figura aqui, ó, de uma usina hidrelétrica. Olha só, um reservatório. Aqui o vertedouro onde desce a água quando o nível de água estiver muito alto, né, para que mantenha a barragem em segurança. A casa de força, onde aqui estamos turbinas, geradores, tudo é que é a saída da água, né? Muito importante que a gente possa entender a usina hidrelétrica, né? Ou uma PCH, um CGH e os tipos dela que tem quanto ao seu reservatório. Quanto à altura de queda, então, baixa queda 250 metros, média queda entre 50 e 250 metros e alta queda maior que 250 metros. É importante que a gente observou no slide anterior, né? Quanto maior a queda e maior a vazão, a da potência elétrica. Então, a gente vê aqui os arranjos quanto à altura de queda também. Quando a gente fala em usina hidrelétrica, né, envolvendo hidrelétrica, existe, como na eletricidade predial ou na eletricidade industrial, uns circuitos elétricos. Então, aqui, em vez de ser elétrica, a gente vai falar primeiro do circuito hidráulico, da fonte primária que faz a geração de acordo com os equipamentos necessários, né, para que gere energia elétrica. Então, vamos lá entender o que é um circuito hidráulico. Os componentes responsáveis por fazer a água sair do reservatório e chegar até a casa de máquinas, constitui o sistema de vazão, que seria o circuito da usina hidrelétrica, o circuito hidráulico, né? Então aqui a gente vai entender o que é tomada de água, canal de adução, câmara de carga, conduto forçado, né? A tomada de água, pela figura aqui nós estamos percebendo, né? Que eu tenho uma grade aqui aonde dá a entrada do duto, né, que é onde a água vai passar, depois vai passar pela turbina. Essa figura aqui embaixo nos dá uma ideia melhor, né, das comportas, né? Isso daqui ajuda a evitar aqueles galhos de água, galhos de árvores, né? Galhos de água, galhos de árvores para não entrar na turbina. Então a tomada de água da usina hidrelétrica funciona como sistema de entrada para conduzir a água do reservatório para dentro do conduto forçado. Dentro dos seus equipamentos importantes, a gente vê aqui, né, a grade de proteção. Então, para evitar esses detritos, né, que pode danificar lá os equipamentos da usina.
E também eu tenho um limpador de grades que evitará o acúmulo excessivo de detritos na grade de proteção. Então, garantir que esse fluxo de água adentre aqui. Em algumas usinas hidrelétricas, você tem até mergulhadores, né, que venham aqui para que possam, em tempos, né, ou a manutenção programada, para que possa fazer uma limpeza mais específica, né, dependendo da situação, para que limpe, né, desobstrua a passagem da água ali, de alguns elementos que possam ficar. É interessante a gente entender essa tomada de água, que isso aqui nos ajuda na vazão que entra pelo duto, né? Algumas PCHs, algumas usinas hidrelétricas usam esse canal de adução. Então é um canal onde que a água faz uma passagem, é feita de um material impermeabilizante, né, que a água passa por aqui. É claro que isso daqui é protegido, né? O pessoal sempre faz uma manutenção, faz uma vistoria, tanto o pessoal da usina, tanto o pessoal que cuida da usina hidrelétrica, que é o do meio ambiente, ou mesmo da parte técnica elétrica, eles sempre estão fazendo rondas permanentes para que possa entender, ou procurar alguma coisa que possa danificar lá alguns equipamentos, né, ou alguns animais que estejam aqui próximo, né. O canal de adução da usina hidrelétrica, então, tem a função de quê? De escoar o fluxo de água com o mínimo de perda de carga da água, né? Perda de carga. Isso significa, né, que não possui uma inclinação acentuada, para que possa permitir a água flua sem perturbações devido à gravidade. Esse fluxo hídrico passa pelo canal de adução até aquela câmara de carga, né, responsável por realizar a transição da água do canal do conduto forçado. A câmara de carga que chegamos aqui, então o conduto forçado é esse cara aqui. A água desce e passa por ele, né? Onde que vai ter. Então a câmara de carga da usina hidrelétrica fará a conexão entre o trecho do circuito hídrico de baixa pressão para o trecho de alta pressão. Isso significa dizer que a câmara de carga fará a transição do fluxo d'água que vem do canal de adução de baixa pressão para o conduto forçado de alta pressão. Ou seja, a câmara de carga será responsável por aliviar o chamado golpe de Arite. Né? Você ouviu falar sobre o golpe de Arite? É devido à pressão que se tem, né? Então pode ter um, um lugar para procurar, para ter uma pressão onde que bate a água e pode ir para cima. Dá uma pesquisada em bombas, em alguns elementos assim, a respeito do golpe de Arite, né? Ele força, em relação ao duto, né, ter um lugar para sair, por isso que é golpe de Arite, né? Essas variações de vazão oriunda desse fluxo de água para fornecer o conduto forçado. O conduto forçado aqui a gente vê aonde a água passa por aqui antes de chegar nas turbinas que estão aqui na casa de força, né? Conduzirá então esse fluxo de água proveniente do canal de adução para a casa de força, então transportando a água sob uma pressão devido àquele desnível que se tem, né, daquela altura. O represamento da água, quando entra nesses dutos, né, então adquire uma velocidade muito grande desse fluxo de água passando até chegar ali, né, nas pás das turbinas. Canal de fuga. O canal de fuga possui uma função de quê? De redirecionar ao rio o fluxo de água que circulou pela usina. O canal de fuga direciona a água que passa pelas turbinas que vem desde o reservatório até a geração de energia elétrica para garantir seu retorno ao leito natural do rio. Sendo assim, o canal de fuga é a última etapa do circuito hidráulico de uma usina hidrelétrica. Interessante que a gente possa, pelo menos aqui no vídeo, dar uma sintetizada como funciona o circuito hidráulico de uma usina hidrelétrica, né, de um PCH, de um CGH, que um dia se tiver a oportunidade de visitar, vocês terão pelo menos uma base melhor de entender, né, como que é esse funcionamento do circuito hidráulico. Dentro da casa de força, a gente vê que existem, né, essas turbinas aqui, e existem 3 tipos de turbina, como a gente já viu na aula 2, a turbina Pelton, Francis e Kaplan, né? Onde que eu vou utilizar essa turbina? Como que eu vou utilizar, né? Em que tipo
de reservatório, que tipo de potência, que tipo de altura. Opa! Então, para a gente entender, é colocado aqui um, um pequeno quadrinho, né, onde que tem aqui a energia potencial, uma energia mecânica e energia elétrica, né? A energia potencial, altura vezes a vazão. Então, para elevadas quedas, mais de 200 metros, né? A turbina Stelto, de 600 a 3.000 RPM, né, rotações por minuto, que ela consegue girar, né? Então, estamos vendo aqui, tem alternador, pode ser no eixo vertical ou horizontal. De quedas de médias de 300 a 200 metros, temos aqui a turbina Francis, tá? Também em eixo vertical e horizontal. E baixas quedas, né? Menor que 30 metros, a turbina Kaplan. A rotação 75 a 120 RPM. É interessante que a gente possa observar aqui que esses três tipos de turbinas, né, é de acordo com o projeto da instalação. E nisso a gente percebe que na casa de força tem essa turbina que são acopladas ao eixo do gerador para a formação da nossa energia elétrica através do sistema hidráulico. Então, uma usina hidrelétrica não é só a gente olhar, né, essa fase aqui. Consiste em um processo do circuito hidráulico através do gerador, que esse gerador precisa também de uma subestação, de uma subestação preciso de uma linha de transmissão também a outra ponta que é o elo de ligação, outra subestação onde passo a energia para os demais, né, os consumidores tipo industrial, residencial, rural, comercial, enfim. O tipo de geração hidráulica é uma das mais utilizadas em nosso país. Hoje corresponde a quase 60%, né? É uma energia renovável. Tranquilo, então, essa aula a respeito de fontes de energia, falamos bem rapidamente, e de usina hidrelétrica. E na próxima aula, então, a gente vai falar um pouco sobre termoelétrica, nuclear, eólica, bem brevemente. Até a próxima, senhores. Um abraço.